Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixe seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, dá essa moral pra gente aí que é importantíssimo o teu gostei, tá bom? E comenta aqui no final do vídeo, comente, deixe a sua opinião. O Fluminense está emprestando uma garotada aí do Sub-23, jogadores importantes, até jogadores que a torcida pediu na equipe principal, como centroavantes, jogadores na posição de meio de campo, que a torcida do Fluminense queria ver esses jogadores na equipe principal. Durante o período do Campeonato Carioca, esses jogadores serão emprestados ao Bangu, coisa que já aconteceu em outras temporadas. Alguns jogadores do Fluminense foram emprestados ao Bangu. Parece que tem um intercâmbio aí, uma colaboração entre o Fluminense e o Bangu, e mais jogadores estão indo para lá. Eu acho super positivo o Campeonato Carioca, certamente a partir da terceira rodada, somente a equipe titular pode entrar em campo, não pode colocar um time misto durante todo o Campeonato Carioca, fazer experimentos com os garotos do Sub-20 e do Sub-23, então o time titular tem que estar em campo a partir da terceira rodada, e esses garotos ficam no começo do ano sem função, né? Porque eles não podem também jogar copinha, porque estourou a idade, está na casa dos 20 para 23 anos de idade, então ficam numa situação que já são profissionais, não tem por que levá-los para uma outra competição abaixo da categoria deles, então eles vão ganhar experiência jogando o Campeonato Carioca, enfrentando um Flamengo, enfrentando um Vasco, enfrentando um Botafogo, jogando em São Januário, jogando no Engenhão, jogando no Maracanã contra o Flamengo. Então vai ser bem interessante para o crescimento profissional deles, para eles ganharem experiência e voltarem ao Fluminense após o Campeonato Carioca, melhores jogadores de quando eles saíram. Acho que é bom, o jogador fica parado lá sem função, somente esperando competição no Sub-23. A gente sabe que no Sub-23 a única competição que tem é o Campeonato Nacional da categoria, né, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então eles ficam praticamente o começo do ano sem função, e eu acho uma boa ideia emprestar esses jogadores. Facilita para nós também de torcedores, que a gente vai passar a acompanhá-los também lá no Bangu, torcer pelo sucesso deles lá e que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Já que são jogadores, que eu vou citar um nome aqui, que a torcida do Fluminense tem uma certa simpatia por esses jogadores e gostaria até que eles estivessem na equipe principal. Vamos lá, vamos para a matéria aqui, que alguns jogadores, jovens jogadores formados na categoria de base do Fluminense, devem ser emprestados para pegar experiência. Exemplo não, notícia. Wallace estava emprestado ao CRB, ficou emprestado lá um período, não se deu bem com o treinador, não se deu bem com o clube, voltou antes do fim do empréstimo ao Fluminense. Vai ser emprestado novamente, é um baita de um volante, faz função de segundo volante. O Fluminense não está procurando de segundo volante para substituir o Nonato, que saiu, que só tem o Martinelli nessa função. O Wallace sabe fazer essa função e sabe fazer bem, é aquele volante que sai mais. John Kennedy também provavelmente será emprestado para ganhar experiência e encontrar, botar a cabecinha dele no lugar, para a gente ver o melhor que o John Kennedy pode apresentar e chega de dar problema, por favor, John Kennedy. Então, o John Kennedy também é outro jogador que deve ser emprestado. Outro que também deve ser emprestado por esses dias, já teremos notícias desse empréstimo, é o centroavante Samuel Granada. A gente passou o Campeonato Brasileiro praticamente somente com Cano como referência na área, a gente viu muito burburinho, torcedor pedindo, coloca o Samuel Granada, dá uma chance para ele, coloca ele pelo menos no banco de reserva, e a nossa única opção, caso o Cano se machucasse, graças a Deus ele não se machucou, era um William Bigode improvisado de falso 9. Então, e a outra coisa, o Samuel Granada já foi emprestado outras vezes, e foi bem nesses empréstimos, até mesmo no Campeonato Carioca do ano de 2022, desse ano ainda que não acabou, Samuel Granada fez uma boa competição num time pequeno aqui do Rio de Janeiro e deve ser emprestado novamente para ganhar mais experiência e voltar mais fortalecido ao Fluminense. E a notícia continua sobre esses empréstimos desses garotos, mas outros dois já têm destino selado, que são Edinho, o volante Edinho, que eu falei no vídeo anterior, dá uma olhada no vídeo anterior que tem notícia pra caramba sobre o Fluminense. Interesse do Fluminense em alguns jogadores, o jogador do Atlético Paranaense, a reunião do Fred com a comissão técnica, a nova função do Fred no clube, a reunião que ficou decidido quais são as posições de prioridade do Fluminense. Então o vídeo está bem completo ao vídeo anterior. E nesse vídeo eu falei do Edinho, volante, que foi emprestado ao Bangu. E o outro jogador que também foi emprestado ao Bangu é o Gabriel Martins, atacante de lado, joga ali aberto pelo lado esquerdo, também faz função no meio de campo, tem ótima qualidade, é um jogador que eu gostaria muito de
de ver e ter oportunidade na equipe principal. Chegou a ter uma notícia aí no meio do ano que o Fernando Diniz gostou muito dos treinamentos do Gabriel Martins. Vou botar a foto aí, um cabeludo, rápido, habilidoso, e acabou sendo esquecido até o final do Campeonato Brasileiro. É um jogador que eu gostaria de ver atuando na equipe principal. Será emprestado ao Bangu. Então, resumindo a informação, 3 jogadores já estão certos no Bangu, que são quem? Edinho, o volante Edinho, o zagueiro Davi do Sub-23 também vai para o Bangu, e agora a outra confirmação é o Gabriel Martins, atacante e meia, faz essas 2 funções muito bem, também estarão no Bangu. Então a situação do Wallace, do John Kennedy e do Samuel Granada ainda está para definir qual clube que eles serão emprestados, mas certamente eles serão nesse início do ano. Informação do GE que o volante de 21 anos e o atacante de 20, Gabriel Martins tem 20 anos de idade, estão acertados para defender o clube da Zona Oeste no Campeonato Estadual de 2023. Vou encarar o Moça Bonita com calor de 40 graus no Campeonato Carioca. A dupla se junta ao zagueiro Davi, também cedido ao clube Bangu. O Bangu é o penúltimo adversário do Fluminense no Campeonato Carioca de 2023. Lá para março teremos Bangu e Fluminense. Provavelmente esses jogadores devem ser tirados da partida porque pertencem ao Fluminense, mas seria interessante vê-los jogar contra o Tricolor para ver o nível em que eles estão. Correto? Vamos para mais uma notícia importante, ó. Cara, eu criei uma expectativa nesse jogador. Eu achei que ele poderia ser até um bom reserva para o Ganso no futuro, né, nessa próxima temporada, ter algumas oportunidades na equipe principal também, porque ele fez bons jogos na equipe Sub-23, dando assistência, fazendo gols. Me pareceu um bom camisa 10, jogador de articulação, mas acho que em reunião lá, o Fernando Diniz, o Mário, o scout do Fluminense, o Fred, agora que participou dessa última reunião, pela primeira vez como novo diretor de planejamentos. E esse jogador parece que nessa reunião foi descartado pelo Fluminense. Então vamos lá, após a avaliação da comissão técnica e da diretoria, o Fluminense decidiu que não vai exercer a opção de compra do meia João Pedro, aquele João Pedro do Vila Nova. Então ele está retornando ao Vila Nova, o Fluminense não vai ficar com o jogador. Caso quisesse adquirir o João Pedro, o Fluminense teria que investir R$1 milhão por parte dos direitos econômicos do jogador. O meia já tem 23 anos e estava na idade limite para a categoria de aspirante. Então ele já estava de 23 para 24. Nem na equipe de aspirantes ele poderia jogar. Ou é profissional, amigo, ou procurar outro clube. Aí, por parte do Fluminense, não houve interesse de pagar aí R$1 milhão para ficar com o jogador. Eu não sei se é por falta de dinheiro, desses 1 milhão para adquirir o jogador, se valeria a pena ou não. Na avaliação interna eles viram que não valeria a pena pagar 1 milhão pela aquisição desse jogador. Também a idade limite, está indo para 24 anos de idade, ou realmente o jogador não é tudo isso que a gente imaginava que fosse. Então é isso, Fluminense não vai ficar com o João Pedro voltando para o Vila Nova, e eu vou ficando por aqui pedindo o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!